O Brasil é o país que mais recebeu investimentos chineses diretos no ano passado no mundo. A preferência até agora tem sido por setores da economia ligados a matérias-primas, mas isso pode mudar. Fábricas chinesas de alta tecnologia mostram interesse em produzir no Brasil. Celulares com várias funções, modems e até um tablet. Esta empresa chinesa está no Brasil há 8 anos e até o começo do ano que vem vai construir sua primeira fábrica aqui no país. Para isso, vão ser investidos 200 milhões de dólares em 4 anos. 2.000 empregos devem ser gerados. Essa fábrica irá produzir, numa primeira etapa, produtos para acesso à banda larga, tais como modem para acesso à banda larga, e também modems para acesso à internet wireless 3G. E nós chamamos tudo isso a parte de terminais e agora inclui também a parte de tablets. Um levantamento feito pelo IPEA, com dados do Banco Central, mostra que nos últimos 5 anos, os investimentos chineses no Brasil cresceram quase 300%. Só no ano passado foram 13 bilhões de dólares, segundo o estudo da Câmara Empresarial Brasil-China. Mas a principal preocupação em relação aos investimentos chineses é o que eles realmente podem significar a longo prazo para a economia brasileira. Até agora, a preferência tem sido pelos setores de petróleo e gás, com 54% do total, mineração 22%, siderurgia 11% e portos 3%. Para este industrial, é importante que os chineses não cheguem apenas para usufruir dos recursos naturais ou do mercado consumidor brasileiro, mas sim que gerem lucro e empregos para o país. É negativo se o Brasil ficar só um montador de produtos. Então, se nós recebemos todos os componentes de um equipamento ou de um produto qualquer que fosse fabricado e simplesmente nós formos montar ele aqui no Brasil, aí eu acho que não tem vantagem nenhuma, porque a tecnologia e os empregos de boa qualidade não vão ficar aqui no Brasil, eles vão estar nesses países que estão fazendo esses componentes que são enviados para cá. Eu estava pensando exatamente isso quando entrou esse entrevistado falando, porque o que a gente fica pensando é se o Brasil vai virar um grande chão de fábrica ou se a gente vai ter emprego onde a gente receba aí aconteça uma transferência de conhecimento. E tecnologia, né? Tecnologia. Isso vai depender de como o processo for conduzido. Não é essa a ideia da presidente Dilma e não foi isso que ela foi buscar na China e não foi essa a promessa que ela teve, de transformar o Brasil num grande campo de montador, né? E depois a análise também me pareceu um pouco superficial, porque precisa ver um pouco mais o que mesmo representa de geração de emprego, de resultado final, de transferência de tecnologia. Porque apenas a montagem, já a montagem implica no conhecimento que pode ser aplicado em outro setor. Você tem treinamento, né? Você é treinado para montar, você não tem um acesso ao conhecimento. Claro. Dificilmente a tecnologia vem sem assistência técnica e sem acesso àquele conhecimento. Isso vai depender de como o processo vai ser conduzido. Isso vai ter que estar no acordo, né? Tem que estar então é um pouco cedo para a gente já reclamar do que nem aconteceu. Não seria uma coisa natural, não, né? No Brasil, sim. No Brasil, a gente fala de transferência de tecnologia e não contrato de licença de tecnologia, como em outros países do mundo. Uhum. A gente fala de transferência. Toda a tecnologia que vem para o Brasil, ela é transferida. O brasileiro aprende e depois absorve. Ele não devolve ela mais. Então, no Brasil, a gente fala de transferência, não apenas licença, uso, aluguel de uma tecnologia. Essa grande fábrica que vai fazer telas para iPads e tudo mais, que eles vão construir uma cidade, porque o que se espera é que sejam gerados 100 mil empregos. Não deve ter mão de obra ou profissionais para absorver absorver essas vagas, não é? De imediato não, mas o Brasil tem uma capacidade de se reconstruir, de se reinventar e de gerar especialistas que com certeza a gente vai, não num curto prazo, mas a médio e longo prazos, nós vamos conseguir preencher todas essas áreas, especialmente as mais especializadas de engenharia de computação, especialistas de rede, jovens formados apenas na parte técnica com 2º grau completo. Uhum. Isso é um bom projeto para o Brasil. Que bom. O Chile inaugura a primeira estação de abastecimento para carros elétricos da América Latina. A aposta no crescimento desta tecnologia também invadiu o Salão do Automóvel de Xangai, na China.
O crescimento nas vendas de carros híbridos e elétricos tem levado as montadoras a apostarem cada vez mais neste tipo de tecnologia. Neste ano, as estrelas do Salão do Automóvel de Xangai foram justamente os carros híbridos, movidos a gasolina e biocombustíveis, e os movidos totalmente à eletricidade. No Chile, a expectativa do governo é que a venda de carros elétricos dispare nos próximos anos. A troca da frota atual, movida a diesel e gasolina, por carros elétricos, deve diminuir fortemente a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. A taxa oficial de juros do Brasil, que já era a mais alta do mundo, se isolou ainda mais na liderança. O Comitê de Política Monetária anunciou há pouco a nova Selic de 12% ao ano. O Copom elevou a taxa em 0,25 pontos percentuais. A alta da Selic, já prevista por analistas do mercado financeiro, foi motivo de um protesto de sindicalistas hoje em São Paulo. Organizado por centrais sindicais, a manifestação foi realizada em frente ao prédio do Banco Central, na Avenida Paulista, região central da capital. O grupo cobrou do governo uma política monetária que dê mais força ao setor produtivo do país. Esta foi a quarta alta seguida da Selic, num processo iniciado em janeiro. A medida serviria para dificultar um pouco mais a liberação de crédito e segurar a inflação no país. Vídeos amadores registram novos tornados nos Estados Unidos. Mais de 40 pessoas já morreram na atual temporada de tempestades no país. As imagens mostram os recentes tornados que atingiram os estados do Missouri e Illinois, no meio-oeste americano. Mais de 240 tornados foram registrados desde a semana passada. O estado da Carolina do Norte é uma das regiões mais atingidas. Cerca de 20 pessoas morreram e mais de 200 mil casas ficaram sem energia elétrica no fim de semana. Pelo menos 45 pessoas morreram em toda a região sul dos Estados Unidos, a maior taxa de mortalidade relacionada com tempestades deste tipo em mais de 3 anos. Esse é um desastre que não tem, né, assim, a mão do homem. Hoje é dia de lembrar outro tipo de acidente que aí sim o homem colaborou muito para ele. Parece que a segunda quinzena de abril não é muito boa para a América do Norte. Exatamente um ano atrás, no 20 de abril, nós tivemos aquele desastre da British Petroleum no Golfo Pérsico, que foi o maior desastre ecológico que os Estados Unidos já sofreram, né? Foram 11 mortes de pessoas, mas, por outro lado, um dano ambiental e ecológico brutal e mais de 5 milhões de barris de petróleo jogados na água. Nossa. Então, isso é um acidente sem precedente e hoje o presidente Obama nos Estados Unidos foi ao Golfo Pérsico e fez um discurso muito importante dizendo que ele não esqueceu que a prioridade dos Estados Unidos é recuperar aquela região, porque a economia do Golfo Pérsico está diretamente ligada à saúde daquele ambiente e realmente 5 milhões de barris de petróleo na água. É muito devastador, né? É devastador. A seguir, obras da Copa em São Paulo e no Rio Grande do Norte são as mais atrasadas no país. E veja também, Adriano é operado do tendão e só volta aos exercícios daqui a um mês.